2019. Estamos comemorando os 10 anos do curso de Serviço Social na Unifesp, na Baixada Santista. Um importante marco histórico, na história do curso de Serviço Social, que faz toda essa história, né? E aí eu me inspirei um pouquinho no Brecht, que ele fala muitos relatos, memórias e tantas perguntas. Celebrar uma década do curso é fazer resistência pela história em si do curso de Serviço Social, mas sobretudo nessa conjuntura que tem como elemento central o desmonte do Estado Democrático de Direitos, representado na Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, que afeta diretamente, sobretudo, a democracia, a liberdade e os direitos trabalhistas, previdenciários, sociais e humanos. Além disso, o projeto neoconservador do governo federal tem investido contra a educação pública. As universidades públicas estão na mira desse governo, seja do ponto de vista da privatização das universidades federais públicas, com um corte de 30% no orçamento, e assim vem forçando a privatização, né, essa parceria público-privada, seja por uma clara intervenção na autonomia e na competência das universidades, de querer indicar seus gestores com o decreto 9.794 deste ano, ou seja pela reação conservadora contrária à formação da massa crítica, função principal da universidade, sobretudo pelo ataque que está sofrendo o pensamento de autores como Marx, Gramsci e Paulo Freire. Por isso, no dia 30 de maio, todas as lutas, né, como já foi colocado aqui, vamos ocupar de novo as ruas em defesa da universidade pública. Assim, essa celebração se constitui como uma resistência, um ato político, porque também nos faz lá que esse encontro, essa festa aqui, é uma resistência também em defesa da educação pública. E também para nós é um momento muito especial de alegria, de felicidade, de festa, de comemoração, de muitas lutas, porque nada caiu do céu, né? Foi muita construção coletiva, conquistas, história, e que esse ato solene tem a sua expressão máxima. Para nós, essa celebração tem um sentido histórico, político, e reverbera um significado ontológico, de constituição histórico-social, de fundação de uma área de conhecimento na Unifesp, graduação em 2009 e pós-graduação em 2016. Isso não é pouca coisa. Em tão pouco tempo, estamos afirmando uma área de conhecimento que eu avalio respeitada e que protagoniza a construção deste campus e desta universidade a partir do processo de expansão, como também já foi abordado aqui. Essa celebração é uma homenagem ao curso, aos estudantes de graduação, de pós-graduação, aos ex-estudantes, no caso que a gente fala de egressos, né, já formados, técnicos, docentes, né, pessoal que está na luta nos movimentos sociais, enfim, a comunidade acadêmica. Uma homenagem à área de serviço social é uma referência a todos e a todas que tecem esse cotidiano aqui do curso de serviço social para dentro e para fora da universidade. Para mim, é uma honra muito grande, uma alegria fazer parte da história do curso desde a sua origem, desde a raiz, como colocou o professor Nildo, juntamente, né, com o professor Nildo e com a professora Silvia, aqui presentes, aos quais eu tenho muito que agradecer, muito respeito por toda essa possibilidade que nos abriu e que se tornou realidade. A história do sonho sonhado se torna realidade, que você já colocou bem aqui. Então eu vou botar assim uma breve história, muito breve, né, que tem a ver com a professora Silvia, que é minha conterrânea, né? Ela é de Belém, eu também sou, e lá em Belém a gente trabalhou juntas, na realidade, como se fosse a Fundação Casa daqui, né? Só que lá na época era a FUBEST, Fundação do Bem-Estar Social do Menor, na época ainda. Aliás, já era FUNCAP, se não me engano, já era FUNCAP, né? Então, lá pela PUC, lá um dia eu encontro a professora Silvia Batista, e foi uma alegria, assim, reencontrá-la, e ela me fala que estava aqui, casada com o professor Nildo, na Unicamp, né, mas que também na universidade, e aí me convidou para ir para o CEDES, né, para participar de algumas aulas, e o CEDES é um órgão complementar da universidade. E no CEDES eu conheci o professor Nildo, que ele era diretor do CEDES, e depois ele ficou responsável por todo esse processo de expansão da universidade, no caso da Unifesp, né. E aí veio essa proposta com muito decoro, né, professor Nildo? Vamos abrir o curso de serviço social, professor Nildo? E ele, né, também que já tinha isso em mente, exatamente como ele falou aqui, de
ficou todo animado, ficou todo feliz, e a gente foi junto, toda uma articulação junto com os órgãos da categoria, para que a gente pudesse realmente abrir, fundar esse curso de serviço social aqui. E nessa época também, eu estava na diretoria da ABEPS, né, que é a nossa famosa ABEPS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, na região Sul-2, que a gente fala, que é o estado de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, e tinha, em nível nacional, como continua tendo hoje, uma das bandeiras de luta era exatamente essa, buscar, né, a formação de curso de serviço social nas universidades públicas. E aí, a partir daí, nós não largamos mais nem das mãos, nem dos pés do professor Nildo, nem da professora Silvia, né? E aí começou toda essa proposta, né? Então a gente queria assim, muito mesmo agradecer esse reconhecimento, essa gratidão, por toda essa contribuição, por toda essa possibilidade que o professor Nildo abriu para a gente as portas na Universidade Federal de São Paulo, e para a gente realmente era um sonho, né? Então é importante destacar o Cefes, o Conselho Federal de Serviço Social, e a ABEPS também, e além deles também o apoio dos professores da PUC São Paulo, de modo muito especial a professora Bia Abramides, que foi essa que acabou de falar aqui no vídeo pra gente, né, que foi basicamente ela e a gente que viramos a noite na construção disso aqui, ó, que eu trouxe até para vocês verem. É a nossa... Exato. E é esse projeto aqui que o professor Nildo submete a todas as instâncias da universidade para poder ser aprovado. Eu também queria ressaltar, como o professor Nildo já falou, a contribuição da professora Regina Gifone, né, que hoje não está mais entre a gente, mas com certeza se ela tivesse viva, estaria aqui com a gente, comemorando, brindando. Então o nosso carinho, a nossa homenagem à professora Regina Gifone. Tá? Aí, o curso de serviço social, né, por um lado, ele nasce com um processo de expansão da Unifesp, mediado pelo REUNE, e um contexto de ampliação das vagas para o ensino superior, sobretudo no período noturno, principalmente para dar acesso aos jovens trabalhadores, no sentido de democratizar o acesso às universidades. E, por outro lado, ele nasce imerso, completamente tragado na lógica das diretrizes curriculares da ABEPS, da Lei da Regulamentação da Profissão e do Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais. O curso veio responder a uma demanda histórica da categoria profissional, que lutava e até hoje luta pela abertura do curso com qualidade nas universidades públicas socialmente referenciadas. Então, desde a fundação do curso, nosso maior desafio era implantar não somente o curso de serviço social, mas implantar uma área de conhecimento na Unifesp com interlocução, legitimidade e respeito entre as outras áreas de conhecimento da universidade, com particularidade nas ciências sociais, nas ciências humanas. Em 2009, quando o curso de serviço social foi fundado, nós comemorávamos os 30 anos do Congresso da Virada, viu, Silvia? Hoje a gente, 10 anos depois, está comemorando 10 anos, né? Então não é pouca coisa. E o curso, na época dos 30 anos do Congresso da Virada, na época dos 30 anos de comemoração do Congresso da Virada, que também foi em São Paulo, que também foi no Inhambi, nós, como curso, participamos ativamente, inclusive da articulação da comissão organizadora daquele congresso, tá? E aí, para ilustrar um pouco a trajetória do curso, eu trouxe, são muitas memórias, né? É muito material que a gente tem guardado. Eu acho que depois a gente tem que recuperar isso, construir essa história, registrar, publicar essa história do curso. Para vocês terem uma ideia, eu tenho assim todos os projetos, porque aqui, para a gente poder fazer os eventos, né, entra na Câmara de Extensão. Então tem que fazer projetos. Todos os projetos dos cursos eu tenho, de todo aquele monte de cursos que a gente tinha, aula inaugural, marco inaugural, enfim, seminários, tudo isso a gente tem. E aí eu extraí de lá um trecho que eu vou continuar lendo aqui para vocês, que foi do ato de fundação do curso de serviço social, que ocorreu em 11 de novembro de 2009, que diz o seguinte: 2009 é um ano histórico para a profissão. Nasce a primeira escola de serviço social em uma universidade pública federal
Federal, no estado de São Paulo, depois de 73 anos de fundação da primeira escola de serviço social no Brasil, né, que foi a PUC São Paulo. Hoje ela tem 83 anos, mas na época era 73. Além da comemoração dos 30 anos do chamado Congresso da Virada, que constitui um marco histórico de ruptura com o serviço social conservador, a fundação do curso de serviço social vem fortalecer os rumos político e acadêmico que o serviço social escolheu desde 79 com o Congresso da Virada. É uma conquista histórica pelo valor político, acadêmico e profissional que esse curso representa na afirmação de um ensino público, gratuito, laico e de qualidade no estado de São Paulo e no Brasil. E aí a gente se também inspirando naquela época, né, eu já estou recuperando hoje, ele é um curso belo, como diz o poeta João Cabral de Melo Neto, porque tem de novo a surpresa e a alegria, belo como coisa nova na prateleira, até então vazia, como qualquer coisa inaugurando o seu primeiro dia, ou um caderno novo quando a gente o principia. É belo porque, com o novo, todo o velho contagia. Assim, tem a ousadia e coragem e já nasce sob a luz da direção social das lutas políticas e democráticas, com um compromisso ético, político e profissional com a classe trabalhadora, com os direitos sociais e humanos e com a emancipação humana. Esse trecho, na realidade, assim, serviu como bússola para nós. Nosso sentimento ele era exatamente esse, né, de que a gente estava fazendo história, de que a gente estava protagonizando numa construção coletiva, afetiva e de agir corretamente. Eu lembro assim do professor Mildo falando para a gente, numa das nossas reuniões lá na Costa, que já estávamos aqui, né, com a professora Nancy, que ele disse assim, se a gente tem a oportunidade de fazer o correto, então vamos fazer o correto, né? Ainda que isso custe tensionamento, ainda que isso custe duro, mas vamos lutar para fazer o curso dentro do que a gente, né, dentro dos princípios que a gente defendia, que a categoria profissional defendia. Então, são 10 anos de uma intensa trajetória de acúmulos, amadurecimentos e muitas conquistas, né, do quais, assim, eu só vou citar algumas, só para a gente lembrar um pouquinho dessa história, né, que é tão curta, mas parece tão longa diante de tudo que a gente fez, porque a gente construiu o mundo. Então, o curso se insere na proposta do projeto pedagógico do amplo dessa perspectiva interdisciplinar e interprofissional, no diálogo com a TS, com a IES. A proposta pedagógica de fundação do curso é exatamente essa aqui que eu mostrei para vocês, e dessa proposta ela foi transformada nisso aqui. Então, isso aqui é o primeiro projeto ético-político do curso de serviço social, né? Projeto político pedagógico. Tem que ser ético. Projeto ético-político não existe, né, Priscila? Na história, ele existe, mas vai ficar em exame, não pode escrito assim, não. Tá? Então, aí, só alguns marcos, assim. Quando a gente, na época, né, as pioneiras, a Luzia, eu, a Ana Rosa, a Norma e a Silvia, definimos que a gente ia fazer um debate para apresentar o curso para a categoria profissional. Então, esse primeiro debate foi no dia 2 de março de 2009, com a presença do CREF, do CETES, da ABEPS, da IDESO. Nesse momento, quem veio com a gente foi a professora Maria Lúcia Carvalho, a Malu Carvalho, que também hoje, né, a gente homenageia, que ela também não está mais entre nós aqui. Então, nosso respeito, né, toda a colaboração que ela veio. Em maio de 2009, nós fizemos a primeira reunião da Semana do Serviço Social, com a participação das colegas assistentes sociais, inclusive da Unifesp. E também na época, não sei se o professor Mildo lembra, mas eles estavam comemorando, acho que era 30 anos, ou 50 anos, eu não lembro mais. E eles vieram aqui e a gente fez um debate aqui que eu digo foi na Ponta da Praia, e depois a gente foi lá em São Paulo, também participou de uma mesa redonda com eles, eu, o senhor e a Silvia. Não sei se vocês lembram disso, tá? Então, o curso ganhou uma biblioteca do professor Alíbio Labão, que está aqui na nossa biblioteca, que ele apareceu também nas nossas fotos do nosso arquivo histórico. No dia 11 de novembro de 2009, nós realizamos um ato de fundação, também com as entidades da categoria, que aí como conferencista foi a professora Carmelita Yasbeck. Tivemos a participação na época da professora Elaine Berg, que ela era a presidente da ABEPS naquele momento, tá? Publicamos nessa revista aqui, tá? Aqui também tem uma publicação,
passando se quiser, tá? Que fala exatamente... É o manifesto de fundação do curso de Serviço Social, que ele foi publicado na revista Serviço Social e Sociedade, e a gente tem o propósito, né, Luzia, de agora também, por 10 anos, também publicar os 10 anos do curso de Serviço Social nessa mesma revista. Em 2010, o nosso curso, ele sediou o pré-imped, que foi no Teatro Marcos Lindeberg, aqui do estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, tá? Em 2010 também nasceu a residência interdisciplinar nas ciências da saúde e o curso de serviço social fazia parte desse processo, que foi na Santa Casa, a aula inaugural da professora Martinelli, tudo isso também que já passou aqui nas fotos. Também tivemos o NDE, a CODIP, a Comissão Didático-Pedagógica. Em 2012, o curso de serviço social ele foi avaliado pelo INEP-MEC com avaliação máxima, com conceito máximo de 5. Enfim, participamos de greve. E um outro marco aqui interessante, né, é que no dia 15 de maio, dia do assistente social de 2013, exatamente no dia 15 de maio, nós tivemos a primeira colação de grau da turma, por conta da greve, né, de várias greves. Então a colação adiou e ficou no dia 15 de maio. Foi a primeira colação da turma com a presença da professora Maria Angélica, do professor João Alessio, da professora Regina Espadari e da professora Silvia Batista também, que esteve com a gente aqui nesse momento, né? Enfim, em dezembro de 2015 é aprovada a PCN para implantação em 2016 do mestrado acadêmico em Serviço Social e Políticas Sociais. E neste ano agora, 2019, depois a Cláudia vai falar disso com certeza, ela já vai para a quarta turma. Em 2016, nós tivemos a implantação, inicia-se a implantação do novo projeto pedagógico do curso de Serviço Social vigente aos dias atuais. E aí nós tivemos toda uma articulação, né, com as instituições das políticas sociais da Baixada Santista, sobretudo por conta dos estágios, projetos de extensão, iniciação científica, pesquisa, trabalho e saúde, o Centro de Educação e Direitos Humanos, o PET Educação Popular. Enfim, realizamos assim incontáveis seminários e aulas inaugurais como referência nacional, trazendo referências nacionais do serviço social. E aí eu nem vou citar, porque muitos deles vocês já assistiram aí, mas assim, o José Paulo, Sérgio Lécio, Yolanda Guerra, Carmelita Asbeca, a Luísa Erundina, né? A Lúcia Barroco, a Raquel Recheles, o Sara Mendes, o próprio Mauriás, que hoje está com a gente, a Rosângela também, que na época não estava, também veio a Cláudia, enfim, o Zé Fernando, o professor Severino, recente, né? A Mila, a Lúcia Garcia e o movimento também. São muitos intelectuais e participantes do movimento, de movimentos sociais que circularam no curso. E nós nos engajamos nas lutas, como foi já colocado aqui, e somados aos seminários, às rodas de conversa, realizamos várias atividades culturais, como a Unifesta, Sarau, Festa Junina, poesia, música. A Sal da Terra, né, é o nosso hino, principalmente é o nosso hino, né, porque a gente ia ter uma marca, uma cumplicidade. Ele fazia exatamente isso com a gente, que era a Giovana, que tocava o violão, e a Juliana Panza, né, e a gente ia na PUC, a gente ia em qualquer lugar cantando, tocando, mostrando a nossa cara, a nossa identidade. E isso foi muito bom, né? Fizemos audiências públicas e atos políticos, né? Mas também nós tivemos a dor e a tristeza de chorarmos juntos aqui, a direção do campus, o curso, estudante, a morte do trabalhador Ricardo Gama. E foi assim, o pior, eu acho que foi o pior momento que eu já vivi na minha vida, foi aquele momento quando ele foi barbaramente assassinado aqui na frente da universidade. E hoje, né, o Centro Acadêmico de Serviço Social homenageia ele com o nome, Ricardo Gama, tá? Embora com todas as fragilidades, limites e desafios, o curso tem buscado a afirmação de um projeto de educação crítica, sem aligeramento da formação, sem unidades curriculares EAD, fundamentado na defesa de um ensino superior de natureza pública, universal, laica, de qualidade e garantidor da articulação entre ensino, pesquisa e extensão. A defesa desses pressupostos assinalados apresentam-se como uma necessária pauta de resistência no tempo presente. Segundo o historiador Robesbal, fazemos parte de uma geração que vive uma espécie de presente contínuo e que certamente só os mais ousados conseguem falar de memórias, histórias, diante das incertezas
incertezas e da aparente fluidez revelada nas relações sociais contemporâneas. O recrudescimento da violência, a sofisticação das formas de acumulação do capital, ideologicamente vinculado de um novo liberalismo, do neoconservadorismo, a recusa à razão moderna, o esvaziamento ético e político da democracia, a participação política, o silenciamento, a produção de fake news para se chegar ao poder, o falso moralismo, né? O crescimento do desemprego estrutural, da miséria, fundamento e complexificam as expressões da questão social em seu movimento de rebeldia e seu movimento de desigualdade e rebeldia. Tá? Os cenários produzidos no tempo presente exigem, portanto, lucidez e ousadia para construir e decifrar a conjuntura, a história. É sobre este terreno de transições, violações e incertezas que se desenha o trabalho do assistente social e tem como desafio direto somar-se às esperanças e à luta da classe trabalhadora na defesa de um projeto de profissão cujos fundamentos éticos e políticos apontam para a ruptura com os traços conservadores tão latentes em nossa história e, ao mesmo tempo, tão presentes na relação Estado e sociedade civil. A luta pela consolidação do nosso projeto de formação profissional, no contexto do projeto ético-político do serviço social, se expressa como contra-hegemônico aos padrões instituídos pela sociedade capitalista. Não pode ser desarticulado das determinações históricos-conjunturais. Portanto, é preciso a interlocução e o debate com todos aqueles que lutam por uma ordem societária e coadunam com o enfrentamento da exploração, da intolerável reprodução da miséria e das violações brutais dos direitos humanos. Criticar radicalmente essa sociedade e contribuir com as lutas sociais é uma diretriz que o curso vem trilhando na perspectiva de assegurar uma formação profissional crítica, investigativa, propositiva e com um claro posicionamento teórico, ideológico e político. Assim, ousadia, afetos e fundamentação teórica e política foram insígnias das nossas construções, cujo respeito e reconhecimento legitimamos e somos legitimados pela comunidade acadêmica do campo da Baixada Santista e da Unifesp, bem como das entidades e dos intelectuais do serviço social, e revelam-se no comprometimento, na dedicação e na inteireza das relações docentes, técnicos e discentes, e por isso apostamos em construir uma docência comprometida e amorosa, como já nos ensinava o educador Paulo Freire. Eu acho que isso a gente viveu muito e a gente vive ainda. Formamos muito mais do que bacharéis e mestres em serviço social. Formamos assistentes sociais e pesquisadores, sujeitos políticos de seu tempo, que não tenham medo de reconhecer como suas, nossas, as causas de cada sem teto, sem chão, sem vida digna, sem segurança, sem alimento, sem esperança. Agora, resta-me agradecer, pela honra de ter conduzido este curso. Por 5 anos, dos 10 anos de sua existência, continua assim, apaixonada, pelo curso, pela universidade, por esse campo. Agradeço também o respeito, o carinho e a convivência de todos vocês, de modo muito particular as minhas colegas pioneiras e todos aqueles que vieram depois, que me ensinaram que lutar é aprender, conhecer e amar, e assim construímos juntos esta história, especialmente com as pioneiras com quem chegou depois e com quem continua chegando, pois essa viagem só está começando, como o Odair falou, a expectativa dele é uns 100 anos, Odair? E para finalizar aqui, eu chamo o poeta Saramago, que ele diz o seguinte: a viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa, quando o visitante sentou na areia da praia e disse: não há mais o que ver. Saiba que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que já se viu, ver na primavera o que se viu no verão, ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para não repetir e traçar novos caminhos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem sempre,
para que possamos alcançar novos voos. Muito obrigada.